Quem cria um produto ou uma marca, compõe uma música ou escreve um livro, tem seus direitos protegidos por lei. Isto vale tanto para os autores de inventos industriais, que têm o privilégio temporário de sua utilização, quanto para os autores de obras culturais, que têm a garantia exclusiva de utilização, publicação ou reprodução e podem transmitir esses direitos aos seus herdeiros por um tempo específico, definido por lei. Para discutir esse assunto, eu recebo no estúdio o advogado Mauro Maia, procurador-chefe do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ele é especialista em direito da propriedade intelectual. Eu converso também com o advogado José Walter Galvão, especialista em direito autoral. Mas antes, vamos assistir uma reportagem sobre o assunto. Por dia são milhares de CDs, DVDs e outros produtos falsificados vendidos no país. A pirataria avança também pela internet. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, quase 35 milhões de brasileiros no ano passado baixaram músicas e filmes pela rede. 2 em cada 5 eram ilegais. Quem vende produtos piratas está cometendo crime de violação de direitos autorais. Pode pegar até 4 anos de cadeia. E quem compra também pode responder criminalmente. Quem adquire o produto pirata também cometeria o crime de receptação. Tá? Mas hoje em dia o entendimento dos tribunais é no sentido de que não haveria caracterização desse crime. Salvo se houvesse de quem está adquirindo também um intuito de lucro fácil, digamos assim. Em princípio, quem vende o produto falsificado ele estaria violando a lei de direitos autorais, cuja pena é tipificada no artigo 184 do Código Penal, cuja pena pode variar de 3 meses a 1 ano e, nos casos qualificados, de 2 anos a 4 anos de detenção. Bem, doutor Galvão, vamos começar explicando o que são marcas, o que são patentes? Sim, na verdade nós estamos trabalhando num campo bem amplo, que é o campo da propriedade intelectual. A propriedade intelectual, ela aglutina 2 direitos, 2 ramos do direito. De um lado a gente tem o direito autoral, né, que trata de formas estéticas. Formas estéticas são aquelas destinadas à transmissão de conhecimento, de sensibilização dos ouvidos, dos olhos, livros, cinema, enfim, tudo aquilo que diz respeito à forma estética, propriamente dita. De outro lado, nós temos o campo da propriedade industrial. O campo da propriedade industrial trabalha com marcas e com patentes, ou seja, com inventos, com coisas práticas e técnicas, né? Então, se de um lado você tem um escritor, um Paulo Coelho, escrevendo um grande livro, de outro lado você tem um grande inventor, por exemplo, um Nélio Nicolai, inventor brasileiro, que inventou a bina. Bom, então vamos ver como é que nasce esse registro. Doutor Mauro, qual a importância da pessoa registrar a sua criação? Importantíssimo. Somente com a propriedade industrial, conferida pelo INPI, que é a autarquia que executa a lei de propriedade industrial no país, a pessoa vai ter a segurança jurídica e a sua propriedade garantida pelo Estado. Em termos de marcas, ela é fundamental para distinguir o seu produto no mercado. Sem uma marca registrada, significa que a sua empresa vai ficar vulnerada a qualquer outra apropriação, naquele mesmo sentido. Então, não faz nenhum sentido a empresa, o empresário, investir no seu negócio sem antes garantir a sua propriedade industrial. Ou seja, não lançar nenhum produto, não lançar nenhum serviço no mercado sem antes ter a sua marca devidamente registrada pelo INPI. Em termos de patentes, significa conferir também a mesma segurança jurídica. Através da patente, que é a garantia que o Estado confere àquele conhecimento que foi produzido, o inventor vai ter 2 situações. Primeiro, o estímulo em produzir a inovação. Por quê? Porque o Estado vai garantir a ele um monopólio de uso, um monopólio de exercício econômico e o direito de excluir terceiros de também utilizar aquele conhecimento. Sem essa patente, ele vai ficar sujeitado a ter o seu conhecimento apropriado, né? Seja através de engenharia reversa, enfim, ele vai estar vulnerado à utilização daquele conhecimento. Então, o Brasil, na verdade, ele passa hoje por um processo de amadurecimento desse sistema de propriedade industrial. Houve uma mudança na legislação, a questão é cultural, por que nós estamos tendo essa mudança? O Brasil, curiosamente,
ele está inserido no sistema de propriedade industrial desde o século retrasado. Então, significa que lá em 1809, Dom João VI já firmou um alvará que conferia ali, naquele momento, ali, uma primeira patente, né? Um primeiro direito de uso de um conhecimento. Mas de lá para cá, o Brasil vem, apesar de estar inserido nesse sistema, ele passou por alguns ciclos. Um primeiro ciclo foi o de saber, olha, existia o alvará, você está inserido no sistema, mas sequer conhece aquela inserção. Depois avançamos, tivemos outras legislações e um momento em que o país sabia que existia, mas não sabia para que servia. Evoluímos, vamos avançando mais um pouco e o país sabe que existe, sabe para que serve, mas não sabe como usar. Eu diria que hoje nós estamos num quarto ciclo, que é o ciclo em que você sabe que existe, sabe para que serve, e nós estamos aprendendo a usar a propriedade industrial. Mais ou menos assim. Agora, doutor Galvão, aproveitando que o senhor falou do judiciário, deixa eu puxar aqui para a nossa área. Se a pessoa, se o criador não faz o registro, ele não é dono do produto? Ou isso pode ser questionado se ele comprovar que a ideia surgiu dele e esse quadro pode ser revertido? Sim, esse quadro pode ser revertido, na verdade, até fazendo um contraponto entre a Lei de Direitos Autorais e a Lei de Propriedade Industrial, né? A Lei de Direitos Autorais, ela não garante 100% de certeza de que a pessoa é dona de uma obra, por exemplo, literária, só pelo fato dela ter promovido o registro. Certo. Não, na verdade, a lei, ela diz, 9.610 de 98, que é a Lei de Direitos Autorais, ela diz muito claramente, lá em seu artigo 11, que o criador intelectual, o autor, é a pessoa física criadora intelectual. Em nenhum momento ela está falando ali que o autor necessariamente é aquele que possui um registro. O que significa dizer que, a partir do momento que você reúne provas de que você é o criador de uma obra, né, independentemente de existir ou não um registro, você será considerado como tal. Quer dizer, aquela ideia de quem chegar na frente e registrar primeiro é dono, não é uma ideia falsa. Essa é uma ideia que, dentro do direito autoral, ela não é 100%. Ela não funciona como, por exemplo, funciona dentro da propriedade industrial, que a partir do momento que você tem um registro, já se tem uma presunção muito forte de que aquela pessoa que promoveu o registro é efetivamente o inventor, ou o titular. Dentro do direito autoral é diferente. Isso existe, é uma coisa que nós chamamos de apenas uma presunção juris tantum, né? Ela é muito relativa. Por exemplo, eu até dou algumas dicas para algumas pessoas que, por exemplo, compõem músicas e que nos procuram no nosso escritório, o seguinte: olha, não tenho dinheiro para poder fazer os registros de todas as minhas composições, de todas as minhas obras musicais. Hoje os registros estão muito caros, eu procuro os cartórios estão cobrando uma fortuna para a gente fazer um registro de uma canção. Eu falo, olha, não há problema. Se você, por um acaso, tiver dificuldades financeiras, é um compositor que está começando agora, sabe qual que é a dica? Pega a sua composição, coloca no papel, faz a gravação da sua música em um CDzinho, que é uma coisa bem simples, é uma coisa bem barata, coloca no envelope e manda por correio. Mas manda para quem? Para você mesmo. Manda num envelope lacrado para você mesmo, para a sua residência. Porque aí você vai ter uma coisa interessantíssima, que é uma prova de anterioridade de criação. O que os Correios vão fazer? Vão carimbar aquele envelope e você tem um registro de um órgão oficial. Aí você não vai chegar em casa e abrir o envelope, né? Porque você não pode estar com saudade de você mesmo, né? Você vai deixar o envelope lacrado com a data da sua criação. Isso é uma forma de você garantir, por exemplo, a sua anterioridade, independentemente de registro. Que boa dica. Né? Isso daí é uma coisa que a gente conversa muito com o pessoal, né? Quando estamos trabalhando com esse ponto de registro, né? No caso lá do INPI, o doutor Galvão estava falando dos valores um pouco altos para se fazer um registro. Como é que funciona isso? Depende da área em que a pessoa vai fazer o registro, tem um valor diferente? A importância do invento? Como é feito essa? Eu não diria que o custo da propriedade industrial seja elevado, mesmo porque o INPI concede reduções para pequenas, microempresas, há reduções no preço público que é cobrado pelo INPI. Certo.
O NPI ele é uma autarquia federal, e essa autarquia ela tem a competência de executar, como eu disse anteriormente, aí a Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9.279 de 96, e nos seus ambientes de registro de marcas e patentes, eu diria que o que é cobrado como preço público é um preço não exagerado, perfeitamente dentro da realidade do Brasil. Como é feito? A pessoa tem que fazer uma pesquisa, saber se já existe aquele invento e depois registrar? Como é feito? Porque diferentemente do direito autoral, porque o direito autoral, como o doutor Galvão falou, é conferido o direito àquele primeiro que exterioriza, né, a sua ideia, né, a sua obra do espírito, como, por assim dizer. Diferente da propriedade industrial. A propriedade industrial, ela confere o direito àquele que primeiro requer. Então, há uma diferenciação entre o direito de propriedade industrial e o direito intelectual nesse sentido, né? Ou seja, a prova para mostrar a titularidade do direito autoral, basta comprovar a exteriorização. Um exemplo prático que o doutor Galvão nos deu agora. Para a propriedade industrial é necessário o registro. E o registro, seja em marcas, seja em patentes, você precisa ter a demonstração de que você chegou primeiro. Ou seja, para marcas, você tem que ter a anterioridade, né? Ou seja, você chegou primeiro com aquela ideia de uma marca e o NPI vai fazer a sua busca dentro das suas bases e vai verificar se aquela marca, ela para aquele tipo de serviço ou produto que ela está sendo requerida, se já existe alguma anterioridade que impeça a concessão do registro da marca pelo NPI. Patente. Patente, existem 3 requisitos. Precisa, aquela ideia que é levada, que é escrita no pedido de patente, ela precisa ser nova, tem que ter atividade inventiva e aplicação industrial. A atividade inventiva, o que significa? É a demonstração de que houve um esforço de bancada, um esforço do pesquisador que chegou a um conhecimento que não é óbvio. Ele é algo novo, inovador e diferente do que tudo que se conhecia antes. E a atividade industrial, a aplicação industrial, traduz-se de que aquilo ali vai ter utilidade, né? Não adianta se criar ideias novas se você não vai ter uma aplicação industrial que vai reverter em benefício da sociedade. Perfeito. Nós vamos dar uma pequena pausa no nosso programa e logo depois do intervalo nós voltamos com mais fórum para você. Só um minuto. Fórum está de volta. Hoje estamos conversando sobre marcas, patentes e direitos autorais. O proprietário de uma obra, no caso dos direitos autorais, doutor Galvão, ele pode abrir mão do seu produto? Pode. Na verdade, esse é um fenômeno muito moderno que nós estamos verificando hoje por conta da internet, né? A internet ela causou uma verdadeira revolução no que diz respeito aos direitos autorais, né? Porque a obra intelectual, por ser incorpórea, ela é de fácil apreensão por mecanismos de captação, como computadores, como gravadores, né? Então, antigamente, quando você estava no sistema analógico, era muito mais difícil de você captar a obra intelectual, porque a obra incorpórea, porque havia ainda uma deficiência em som e imagem. Hoje, você tem um fenômeno da plasticidade. O que você grava é idêntico ao original. E esse fenômeno da plasticidade surgiu primeiro por conta do MP3 e, obviamente, alavancado por conta da internet, né? E o que acontece? É um fenômeno interessante de que, num primeiro momento, todos achavam que os autores estavam indignados pelo fato de suas obras estarem circulando de forma livre na internet sem algum tipo de regulamentação, né? Isso foi um primeiro momento, né? Num segundo momento... Se transformava em divulgação. Exatamente, que se transformava em divulgação. E num segundo momento ocorreu justamente isso. Se percebeu que alguns autores, na verdade, gostavam que as obras tivessem uma livre circulação, porque isso funcionava como meio de publicidade. Era um marketing para eles. E agora nós estamos entrando num terceiro momento, onde você tem um sistema sendo criado que se chama copyleft. Nos Estados Unidos você tem a expressão americana que é o copyright, que é o direito de cópia que pertence única e exclusivamente ao autor. E agora
surgiu esse fenômeno, que não é tão recente, já tem algum tempo, que é o do copyleft, que é o sem o direito de cópia. O próprio autor, ele concede, por um termo de licença, o direito de outras pessoas fazerem uso da obra dele, um uso irrestrito, até mesmo, às vezes, um uso comercial da obra dele, e ele autoriza esse tipo de uso. O copyleft tem algumas regras interessantíssimas, como se, por exemplo, eu crio uma obra e quero licenciá-la, né? Eu posso licenciar essa obra desde que a pessoa faça, por exemplo, uso não comercial. Então, se você fizer uso não comercial, você pode reproduzir, copiar e distribuir para quem você quiser. Agora, se eu quero que você faça uso não comercial e distribua para pelo menos 10 pessoas, isso é como se fosse um termo, um contrato que está sendo assinado. Sim. Ou seja, você pode usar minha obra livremente, mas você tem que passar para pelo menos 10 pessoas, criando-se assim uma espécie de corrente que funciona como divulgação do autor. Então, a gente está entrando agora numa nova era, onde o copyleft está começando a surgir ao lado do copyright. Existe um contrato firmado entre autor e aquele usuário da obra na internet, onde o usuário terá liberdade para usar a obra, sem violar direitos autorais. Não havendo essa autorização, a utilização de parte da obra é permitida até que ponto? Nós estamos aí no campo do artigo 46, a 9.610, 46 e 47, que diz respeito às limitações do autor, limitações aos direitos do autor. Existem 3 artigos-chave aí na Lei de Direitos Autorais, o 28, 29 e o 46. O 28 e 29 diz respeito aos direitos exclusivos do autor de fazer uso de sua obra, de reproduzir a sua obra e de autorizar a reprodução da sua obra. E o 46 faz o contraponto. O 46 estabelece as limitações ao direito do autor, né? Interessante notar que é o seguinte, lá dentro do artigo 46 você tem uma limitação no seguinte sentido: fazer o uso de pequenos trechos da obra para quaisquer fins, pequenos trechos que não impliquem em reprodução integral da obra. Mas não define o que seriam pequenos trechos. Não define o que seriam pequenos trechos. Isso é um critério bem subjetivo mesmo. Mas o uso de pequenos trechos, desde que você não use a obra inteira, é permitido. Há uma permissão. Essa limitação é imposta ao autor. O autor não pode impedir que terceiros façam uso de pequenos trechos de sua obra. E a gente pode reparar, por exemplo, eu gosto muito de falar com os meus alunos daquela música do Marcelo D2, que é um rapper. Ele faz muitas músicas e dentro de suas músicas ele pega pequenos trechos de músicas de outros artistas. Estes outros artistas não precisariam sequer autorizar o Marcelo D2, porque ele está fazendo apenas uma pequena referência dentro de uma obra maior que a obra dele. Um outro exemplo, se você for escrever sobre pinturas, não há como você escrever sobre pinturas sem reproduzir dentro do seu livro as pinturas que você está mencionando, mas o seu livro não é sobre a foto em si, não é sobre a pintura. Você está falando sobre pintura, sobre, por exemplo, modernismo, sobre o barroco, sobre a pintura de Leonardo da Vinci. Não há como você, por exemplo, falar de pintura de Leonardo da Vinci sem colocar a figura Leonardo da Vinci. Mas a sua obra é muito maior do que só aquela pintura. Então você tem essa autorização, sim, de reproduzir pequenos trechos de obras. Perfeito. Ainda falando dessas regras que existem nesse mercado, o inventor ele tem um período que é resguardado a ele em que outras pessoas não podem fazer uso da sua invenção, não podem copiar. Mas ele perde com o tempo esse direito, não é? Sim. A patente de invenção, ela confere um direito exclusivo de 20 anos, contados da data do depósito. Então, esse é um período que o NPI vai usar o exame dele, vai promover o exame técnico, vai conceder a patente e vai ser o período também em que, ao ser concedida essa patente, o titular vai poder fazer o uso, a exploração econômica daquele conhecimento. O senhor acha um período razoável? Porque nesse mundo tão veloz, se você pensar, por exemplo, que um produto para celular utilizado hoje, se ele pode ficar
sendo detentor disso por 20 anos, daqui a 20 anos já não vai mais fazer muito sentido, não é? É verdade. Mas o que ocorre é que o Tratado de TRIPS é um tratado que o Brasil aderiu, é um tratado que em 95 ele estabeleceu parâmetros mínimos de proteção. O Brasil, ao ter aderido, ele se compromissou também a conferir uma proteção mínima para o direito de patentes. E o que está dentro desse tratado é um prazo de 20 anos. A ideia é estimular o criador? A ideia é estimular o criador. O sistema de propriedade industrial, ele tem uma engrenagem que é, ao conceder aquela proteção patentária, o titular, o inventor, tem que se sentir motivado para que ele desenvolva todos os seus esforços de conhecimentos e de economia também. Ou seja, que ele vai investir também naquela produção da pesquisa. Ao passo de que você tendo a patente, você vai ter o direito da exploração econômica. É verdade que alguns campos de tecnologia, essa tecnologia ela vai muito rápido. Nós estamos falando na parte de telefonia, na parte de software, enfim, ela vai muito rápido, com os computadores, os componentes que estão ali dentro dos computadores, enfim, isso vai muito rápido. Mas aí há um esgotamento temporal. Pelo próprio esgotamento da tecnologia, que ela muda muito rapidamente, vai ser esgotada a sua eficácia. Ele pode abrir mão desse direito? Não, ele está conferido. Ele pode, na verdade, ele vai, em determinado momento, um caso a caso, ele vai poder, ali, não está mais produzindo nenhum bem com aquela tecnologia embarcada. Né? E, efetivamente, a proteção ele vai ter, né? Vai ter, pode ser que essa proteção valha para um outro segmento, ou seja, quando a gente fala num aparelho celular, a gente fala de milhares de patentes ali dentro daquele componente. Então, quando nós falamos da tela touch, nós estamos trazendo ali também patentes que já foram usadas em outros bens, né, em outros produtos. Então, já caiu em desuso para um determinado bem, mas para um celular está valendo ainda a inserção daquele conhecimento. Então, essa engrenagem. E aí tem um ponto também, você me pergunta sobre o sistema, né? Tem a questão também da colocação do conhecimento para os terceiros também interessados. Ou seja, aquele que produz o seu conhecimento, aquele que investe na bancada de pesquisa, ao ter a patente protegida, ele vai ter também o compromisso de disponibilizar a sua ideia. Ou seja, aquela ideia que levou aquele conhecimento, ela fica disponível para terceiros, para que, a partir daquele conhecimento que foi produzido, terceiros possam ali fazer outros desenvolvimentos de pesquisa e fazer outros desenvolvimentos de inovação. Né? Sendo que é certo que a exploração econômica daquilo só vai ocorrer quando houver o esgotamento da patente originária daquele conhecimento. E é assim que, mais ou menos, gira essa engrenagem do sistema de propriedade industrial. É porque na Constituição Federal, a lei que trata dessa proteção, ela fala que isso existe tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Sim. O tamanho da importância disso para o país, do país que protege as suas criações, os seus inventos, as suas patentes. Isso é de uma relevância absurda, né? Porque é algo que não serve apenas para quem inventou. Claro, exato, é para o país. Olha, eu vou lhe dar um exemplo prático. O Brasil teve o direito da Organização Mundial do Comércio, salvo engano, de aplicar sanções aos Estados Unidos em virtude daquele subsídio que eles deram ao algodão, se eu não me engano. Algodão. Sabe qual foi a sanção que o Brasil resolveu dar? Para pegar muito forte, quebrar patentes. Os norte-americanos, eles têm uma noção gigantesca da importância que são patentes para o desenvolvimento econômico de um país. O Brasil sabe disso também. Eles foram sancionar os Estados Unidos justamente onde dói mais, que é justamente na parte de propriedade intelectual, quebrando, por exemplo, patentes, liberando, por exemplo, filmes americanos para que todos os brasileiros pudessem fazer cópias sem que houvesse violação a direitos autorais, porque se trataria de uma sanção. O poderio econômico disso é uma coisa absurda. Se você começar a trabalhar com patentes, então, dentro da área de medicamentos,
Nossa, isso efetivamente isso consolida que a propriedade intelectual, tanto no campo do direito autoral quanto no campo do direito de propriedade industrial, é de uma relevância absurda. Eu diria até agora, estou sendo um pouco, estou puxando um pouco para a nossa área aqui, eu acho que, se não o mais importante, um dos mais importantes pontos de desenvolvimento a ser considerado para efeitos de desenvolvimento econômico. A proteção nessa área de propriedade intelectual, ela é fundamental. Muito bem. Bom, eu gostaria de agradecer a participação dos senhores e o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós conversamos com o advogado Mauro Maia, procurador-chefe do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e com o advogado José Walter Galvão, especialista em direito autoral. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. E pode enviar também sua sugestão para o programa. E-mail forum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá.